Meus queridos e santos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. É uma alegria no nosso coração mais uma vez estarmos aqui juntos, em mais um Café Teológico. Nesta feita nós vamos estar tratando de um tema importantíssimo, um tema muito interessante, o jovem cristão e a universidade. Quero convidar você a estar conosco, compartilhar esse link, curtir aí para que você possa participar. Mais para frente nós vamos estar fazendo um sorteio de um livro e você pode ter a chance de estar ganhando para agregar seu conhecimento. Este tema ele é muito importante. Nós vemos muitas pessoas falando sobre a questão de ingressar ou não na faculdade, porque algumas pessoas dizem assim: será que se eu entrar na faculdade eu vou me desviar? A minha fé vai entrar em choque por conta da minha ingressão na faculdade? Então nós vamos tratar desses assuntos e outros mais. Convido você a estar conosco nesta noite, em nome de Jesus. Comigo aqui, nos dá mais uma vez a alegria de estar conosco, pastor Elias Soares, serve a Deus conosco aqui na nossa sede setorial, e também o irmão André. O irmão André é o líder da COJAD aqui, um dos líderes da COJAD aqui de São Miguel Paulista, e antes de nós começarmos a falar aqui e tratarmos do assunto, pastor Elias. Muito bem. Paz do Senhor para todos que estão nos assistindo. Para nós é uma alegria muito grande mais uma vez estarmos aqui pela segunda vez. Um tema empolgante, um tema importante, né? E contamos aí com todos aí para que possamos juntos, né? Estarmos falando, discutindo e provavelmente depois terá as perguntas. Mande para nós aí que nós estaremos, na medida do possível, respondendo, viu? Deus abençoe. Também conosco, irmão André. A paz do Senhor, meus irmãos. É uma grande alegria estar aqui convosco pela primeira vez, juntamente com o meu pastor André, o meu pastor Elias, e eu quero dizer aqui que eu sou o menor entre os príncipes. E dizer que estamos aqui para contribuir, na medida do possível, com o nosso tenro conhecimento, acerca desse tema, que é um tema muito atual, e que nós observamos que há uma grande dúvida no meio dos nossos jovens, e que nós estamos aqui hoje para começar a saná-la. E fazemos tudo isso segundo a vontade de Deus, porque Ele é bom. Quero convidar você aí, à medida que você for nos acompanhando, mande as suas perguntas. O irmão André, que serve a Deus conosco, além de ser o líder da COJAD, ele é um professor, está sempre aí transitando nas faculdades, nas escolas, então ele conhece muito de perto esta realidade. Então, quando Deus nos trouxe esse tema para nós conversarmos, eu achei muito importante. Muitos dos nossos jovens que estão aí conosco na igreja têm um sonho de fazer uma faculdade, têm um desejo, às vezes algumas coisas impedem, e muitas das vezes é o lado financeiro. E tem muitas pessoas que dizem assim: se você entrar na universidade, você vai desviar do evangélico. Eu conheço várias pessoas que se desviaram. Então, nós vamos estar tratando disso. Então, já para nós começarmos aqui, para estar esquentando aqui esse tema, esta conversa, esse café teológico, irmão André, por gentileza, a universidade é lugar para um cristão? Vamos lá. Quando nós observamos a estatística friamente, a gente vai perceber que 66% do jovem que ingressa, o jovem cristão que ingressa na universidade, ele sai da igreja. Mas quando a gente observa friamente essa estatística, sem olhar as minúcias, o que está por trás disso, é um grande problema. Por quê? Quando a gente observa a pergunta em si, universidade é um lugar para cristão? Resumidamente, sim. Mas a gente tem que observar. Existe o problema, dependendo do viés do curso que você for fazer, você vai ser mais bombardeado do que outros cursos. Geralmente, os cursos das humanidades, que foi por onde eu passei, que a minha formação é em história, geralmente vai ter um viés ideológico muito mais forte, muito mais pesado do que em outros cursos, como cursos mais técnicos, cursos mais tecnológicos. Mas, ainda assim, é possível o cristão estar naquele meio e não se contaminar, né? Quando nós observamos em Efésios 6:12, a palavra diz assim: porque não lutamos contra a carne nem sangue, mas contra as potestades, contra os governantes das trevas deste mundo, contra a maldade espiritual em regiões celestiais. Então, essa é uma guerra que o cristão trava em todos os ambientes, não só na universidade.
Então ele vai enfrentar isso no trabalho, vai enfrentar isso na escola, na universidade, em casa. A universidade é um lugar para crente, sim. Então, André, esta conversa, vamos chamar assim, que alguém diz que a pessoa vai para a faculdade, vai para a universidade, e ele acaba desandando lá, vamos usar uma linguagem aqui para todo mundo entender, acaba desandando. Então, isso aí não é fato. Há alguma estatística, quando você pega esse macro, desse percentual que o irmão pontuou, a gente consegue fazer isso em micro para a gente entender mais ou menos o que foi que aconteceu para que esses jovens se desviassem do evangelho? Conseguimos sim. Quando nós olhamos a estatística comparada do jovem cristão que ingressa na universidade e o jovem não cristão, o percentual de evasão da igreja é quase o mesmo. Então, a grande questão é a juventude em si, no período que ele ingressa na faculdade, a idade, nós percebemos que os números apontam que são as idades mais propícias à evasão da igreja, à evasão do evangelho. Então, desse número total, quando nós observamos que mais ou menos os 40% que se formam ali, que cristãos entram na universidade, passam por ela os 4, 5 anos e saem mais ou menos os 40%, são cristãos que acabam saindo, mas que eles já entraram com uma fé muito bem embasada, muito bem balizada, né? Então, a universidade em si, ela não é o grande fator de evasão. Então, se nós fôssemos olhar por esse prisma, esses jovens, eu não vou aqui generalizar, mas algum desses jovens que acabam abrindo mão da fé cristã, já estavam com algum tipo de dificuldade na fé dele já na igreja antes de migrar para a faculdade? Seria isso? Perfeitamente. Então a gente percebe que olhando os números dentro e fora da igreja, eles são quase iguais. Então é um jovem que ele já entra na universidade com algumas dúvidas que não foram sanadas antes dele entrar. Então um dos nossos objetivos aqui é a gente conseguir fazer essa preparação, esse balizamento. Porque eu tinha medo quando eu fui entrar na faculdade. Que eu me inscrevi para o curso de História, depois eu pensei, será que a minha fé vai ser abalada? E aí eu fui, com o passar do tempo, cursando e percebendo que a minha fé, ao invés de ser abalada, ela estava sendo cada vez mais fortalecida. Mas é uma questão, a preparação tem que haver antes do jovem ingressar na universidade. Amém. Quero convidar os irmãos que estão nos acompanhando, mande as suas perguntas, curta a página. Ao término, nós vamos estar sorteando o livro. Eu gostaria muito que você participasse, viu? Pastor Elias, pegando o gancho do que o André falou, nós que estamos pastoreando a igreja, o senhor que é um superintendente da escola dominical, que dá aula, o senhor acredita que esta base que nós ministramos aos nossos domingos, aos cultos de doutrina, isso fortalece o jovem quando ele vai para a faculdade? Como é que o senhor vê isso? Muito bem, pastor André. Nós temos uma escola muito boa na igreja, que é a Escola Bíblica Dominical. Bom seria, sim, que todos os jovens e adolescentes frequentassem a Escola Bíblica Dominical, né? Agora, o que nós percebemos é assim, que também só a Escola Bíblica Dominical, pastor André, não é suficiente para poder agregar valores para que o jovem possa enfrentar um ambiente acadêmico, né? Por que eu digo isso? Porque a escola dominical já tem uma grade de instrução preparada já, tem a revista, né? Na verdade, o que eu entendo assim, que nós deveríamos ter na igreja setores diferenciados de preparação para os nossos jovens para um ambiente universitário. Então, acredito assim que essa ambientação que poderia se fazer fora a escola bíblica dominical, além, né, complementando, traria ao jovem uma base melhor, né, para que ele possa, lá dentro da faculdade, ele poder exercer a sua fé e sem nenhum problema. O André falou uma coisa muito interessante, que na maior parte das vezes o aluno ele chega na universidade já com problema na sua fé mesmo, né? É certo que se ele tivesse já uma fé muito bem fortalecida no Evangelho, digamos assim, houvesse um novo nascimento de verdade, né? Porque às vezes o jovem não nasceu de novo, né? Principalmente jovem que vem de uma família cristã,
Às vezes ele vem na sua criancice, na sua adolescência e na sua juventude e não passou, não nasceu de novo. Então há uma deficiência nesta fé. Ao chegar na universidade, ele vai ter muita dificuldade mesmo, né? Então aquilo que cai naquilo que a gente muitas vezes fala, acaba acostumando com um ambiente religioso, né? Aí ele chega na universidade e dá aquele choque, porque lá é uma miscigenação de culturas. Aí ele chega na universidade com aquela mentalidade que talvez não esteja tão estruturado na fé e acaba naufragando. Seria isso, então? Isso, só complementando, pastor André, além de tudo isso, tem aquela situação assim, por não ter uma base muito sólida em sua fé, ao ingressar na universidade e ser defrontado lá com muitas ideologias, esse jovem ele vai se prender, né? Entrar no recluso e não apresentar de fato em que ele acredita. Para não defrontar contra os argumentos daquilo que é exposto na universidade, ele se fecha e termina aí ele sendo sufocado pelo aquilo que ele acredita, né? Então, com devido respeito e carinho, muitos no passado diziam assim, então não é bom você tem que evitar a universidade para que você não venha naufragar na fé. Então, se eu acredita que seria a saída seria evitar entrar na universidade? A saída seria o fortalecimento da fé, né, pastor André? Esse jovem ele está muito bem fortalecido, aquilo que o André já falou, e ele entrar na universidade sabendo da sua fé, a sua crença, e lá ele não sucumbir, né? André, você acredita que esse fortalecimento que nós devemos ter com os nossos jovens, como é que nós deveríamos fazer isso? Como é que você entende isso? Fortalecimento, eu creio que ele já acontece nas escolas bíblicas dominicais, mas eu acredito que esse trabalho, vamos chamar de trabalho mais apologético, de defesa da sua fé cristã, ele é um trabalho que nós, infelizmente, nós não damos a devida importância para, como o pastor Elias disse, a preparação desse jovem que vai ingressar na universidade. Então, eu acredito que se nós formássemos talvez uma classe de estudos voltados a esse fim, do jovem que vai ingressar na universidade, que tem dúvidas e que precisa desse esclarecimento, eu acredito que essa seria uma grande saída. Eu vejo da seguinte forma, eu não sei se vocês fazem coro comigo aqui. Existem muitas denominações, sem citar nome de nenhuma, que focam muito o lúdico, a brincadeira, a diversão, para fazer uma atração, vamos assim dizer, para os jovens e para fixá-los na igreja, para não perdê-los. Mas às vezes faz esse lúdico, essa atração para prendê-los na igreja, mas não prepara eles para que eles voltem para a sociedade. Porque aqui não é uma bolha, né? Aqui vamos chamar de um ambiente controlado, aqui é um ambiente espiritual. Mas quando eles saem pelaquela porta fora, eles não têm esse preparo. Então é isso que talvez falte, né? A gente prepara os nossos jovens para estar aqui em coinonia aqui, mas não está preparado para o confronto diário. Seria isso, então? Perfeitamente, perfeitamente. Até mesmo porque após a universidade, esse jovem ele vai com a carga que ele aprendeu lá para o mercado de trabalho. E é essa equipe que vai formar a sociedade. Então eu acredito que a luta hoje no mundo é para ganhar os ouvidos e os olhos dos jovens. Então, quando a gente vê influenciadores, quando a gente vê youtubers, o que esse pessoal quer é ganhar os olhos e os ouvidos dos jovens. E aí a gente tem perdido muitas vezes nisso, porque a gente não tem investido em ganhar os olhos e os ouvidos deles já aqui dentro, para eles refletirem lá fora. Entendi. Então, assim, Pastor Elias, deixa eu dividir isso aqui com o senhor. A questão dos nossos jovens, por exemplo, ele sai daqui, ele tem um ciclo de amigos aqui. Quando ele chegar na faculdade, o senhor acredita que eles consigam lá desenvolver amizades sem que a fé dele venha a ser afetada? Como é que o senhor enxerga isso? Então, pastor André, eu ainda continuo na mesma situação que você estava falando, na questão justamente da base espiritual desse jovem. Tudo vai ditar a sua vida dentro da base espiritual que ele tiver. Então, por exemplo, se ele tem uma base espiritual muito bem solidificada, ao ele ingressar na universidade, ele não vai ter nenhum problema em se relacionar. Pelo contrário, ele tem que relacionar, né? E no ambiente ali entre amigos, porque a gente sabe que
na universidade, nas sextas-feiras, tem os barzinhos, né? Tem as saídas, né? Tem aí a pizza, tem né, a saída dos jovens. Então, se ele não tem uma base solidificada da sua fé, com certeza ele vai ter problema lá. Porque, primeiro, ele não pode se excluir. Como ele vai frequentar um mundo acadêmico, inclusive que na universidade há trabalhos a ser feito em grupos, né? Finais de semana tem trabalhos que fazem juntos, então ele não pode fazer sozinho isso. Então, há necessidade que ele esteja junto. Então, tudo parte da sua fé. É interessante que demanda, dependendo do curso que você escolher, vai demandar 5, 6, até 8 anos. Então você não pode entrar numa bolha e não se relacionar com as pessoas. Como é que você vai desenvolver lá? E outra coisa, pastor André, o jovem, por exemplo, que ele não está fazendo a faculdade, ele pode estar todos os finais de semana ou todos os dias na igreja. A partir do momento que ele ingressa na universidade, ele vai ter muita dificuldade de congregar. Eu mesmo, quando estava estudando, eu passava, às vezes, até 15 dias sem congregar. Porque tinha as demandas da faculdade, tinha que fazer trabalho, entendeu? Nos domingos, era o último dia que podia fazer trabalho, era domingo. Então, aí, irmão André, eu não tinha condição de estar todos os cultos. Eu me valia de quê? Da fé que eu tinha, da base que eu tinha. Uhum. Então, onde o jovem, que eu vejo jovem cristão, ele se perde também no glamour na universidade, né, André? Eu me lembro que quando eu entrei na faculdade, o reitor do meu curso levou a gente, eu fiz ciência da computação, o reitor levou a gente até onde tinha os computadores na universidade, mostrou os micros mais sofisticados que tinha na época, e ele subiu num local um pouco mais alto e disse: parabéns a vocês, vocês fazem parte de 1% da população brasileira que consegue ingressar numa universidade. Então, um aluno novo, né, novo de idade, ele sai dali achando que ele é o suprassumo, né, a pessoa mais importante da Terra. Então, esse glamour do mundo acadêmico que faz o jovem, muitas das vezes, abdicar da fé para abraçar outras coisas, né? A questão também, eu queria até ouvir, André, com relação a isso, como você está na área envolvido, às vezes a necessidade de ter um relacionamento acaba fazendo alguns tipos de concessão. Como é que você enxerga isso, André? Jesus, ele falou assim para a gente: eu oro para que vocês não saiam do mundo, mas para que vocês sejam guardados do mal. Então eu enxergo a partir desse prisma. Eu, na faculdade, assim como o pastor Elias trouxe aqui para a gente, como eu fiz um curso de humanas, um curso na área de humanidades, então, se a gente fosse colocar em estatística, que eu não vou poder precisar, mas se a gente fosse colocar, quase metade da sala não professava fé alguma, ou era agnóstico ou ateu. Então, a gente tem que se relacionar com essas pessoas, né? Trabalhos, etc, etc, etc. E num primeiro momento, quando eu cheguei na universidade, eu fui resistente a isso. Eu cheguei com o coração mais duro, mais pesaroso, falei, não vou me relacionar com esse tipo de pessoas. Mas quando o curso foi desenrolando, foi passando os semestres, eu vi que não era a saída. A saída não é sair do mundo, não é se isolar, não é se colocar numa bolha, mas é aprender a conviver com essas pessoas. Agora, a grande questão é, essa amizade, ela é boa para mim? Então, isso a gente entra no campo cristão e não cristão. Será que essa amizade é boa para mim? Será que se eu fizer um amigo ateu totalmente, daquele que gosta de pôr o dedo na ferida, e ele chegar com uma ideia, por exemplo, que Nietzsche escreve um livro que ele fala que Deus está morto. Eu vou saber conversar, eu vou saber manter esse relacionamento, essa amizade? Então, é isso a gente tem que colocar numa balança. Talvez se isolar não seja a saída, e acredito que não é. Mas também a gente tem que saber ponderar. Essa amizade, ela é boa para mim? Eu acho que é uma pergunta que nós temos que nos fazer. A questão de você estar num campus, todo extremismo é perigoso. Então, o que acontece? Às vezes o jovem chega nesse ambiente, como o pastor Elias falou, é um ambiente novo para ele. Talvez ele não tenha aquele preparo. Então, ele vê algumas coisas que, normalmente, as pessoas que não têm um certo preparo querem pontuar. E, às vezes, eles querem pontuar na hora errada. E acaba, ao invés de ter aproximação, acaba ficando isolado. E a gente sabe, numa faculdade, numa universidade, quando você
começa a se envolver, você precisa de pessoas para você fluir com o seu trabalho. Nem os professores aceitam que você faça isso. E você sabe, você vai fazer um TCC, passam para você no primeiro, no segundo ano, e você vai trabalhar esse TCC no decorrer dos próximos anos. E as pessoas serão as mesmas. Então é importante que você que está me ouvindo em casa, nos ouvindo em casa, tenha essa consciência. Ser evangélico, ser cristão, é você ter um posicionamento em Cristo, no seu coração, mas assim, tome cuidado com alguns extremismos que a gente escuta por aí. É como eu falei no passado, tinha algumas pessoas que talvez, porque não tinham uma resposta mais assertiva, diziam ao jovem, então é melhor você não fazer, não é? Vamos continuar aqui, quero pedir a você que continue aí, participando com a gente, curta a página, mande sua pergunta, nós vamos estar aqui juntos, participando desse trabalho em nome de Jesus. Pastor Elias, deixa eu te fazer uma pergunta que às vezes está no nosso coração. O senhor acredita que em algum momento a questão de você estar na faculdade pode estar afrontando sua fé? Você deve proceder caminhando na universidade, vamos supor, como o irmão André falou, vai ter algum colega que vai confrontar sua fé. Você abre mão da faculdade ou você segue nela quando alguém começa a colocar em xeque ou perguntar a razão da sua fé? Como que o jovem deve se postar? Como eu enxergo, pastor André? Na verdade, os jovens, quando eles adentram o mundo acadêmico, em sua grande maioria, eles estão, assim, são novos, né? Novos de idade. E, basicamente, por ser novos de idade, eles não têm, assim, todo um aparato de conhecimento bíblico e também do meio acadêmico, né? E lá na universidade, eles vão ter lá professores que já são formados há muito tempo, já estão na estrada do ensinamento há muito tempo e detêm um conhecimento vasto em todas as áreas, né? Então, o jovem, ele terá muita dificuldade de entrar num impasse com um professor ou com um outro colega naquilo que ele não tem o conhecimento. Aí, qual vai aqui a minha explicação e a minha orientação ao jovem que está nos assistindo agora, que possivelmente está passando por essa situação, né? Onde a sua fé é colocada em xeque e muitas das vezes você não tem um conhecimento mais aprofundado para defrontar contra a sua fé. É importante assim, como você não detém todo o conhecimento, nem do mundo acadêmico e nem bíblico, é bom você estar firme na tua crença, na tua fé. E não defrontar, querer discutir. E também não se deve desistir, né, pastor André? Nem todas as respostas um jovem vai ter no mundo acadêmico, né? Quando alguém perguntar para ele sobre a sua fé. É possível que ele não tenha uma resposta à altura para explicar no momento sobre a sua fé. Né? Uhum. Mas nem por isso ele deve desistir, não vou estudar mais. O que ele deve fazer? Ele deve permanecer estudando, ou dizer para os seus superiores ou para algum colega, ó, eu não sei te responder o que você está querendo, mas eu não posso ir contra aquilo que eu creio. Eu posso procurar subsídios que eu posso lhe responder posteriormente. E esse jovem deve sim permanecer na faculdade, estudando, né, para que a sua fé não venha a ser comprometida, né? Pastor Elias, como é que o senhor enxerga isso? O senhor acha que qual é o esteio, a base que um jovem cristão deve ter a nível de conhecimento bíblico? Vamos chamar de conhecimento teológico, vamos chamar assim. Para ele ingressar na faculdade, qual é o trivial que ele precisa saber para ele poder ingressar numa faculdade, numa universidade? Pastor André, eu vou... eu falei já e vou replicar novamente. Primeiro, o primeiro passo que eu vejo é um novo nascimento. Se o jovem ele não nasceu de novo, ele terá muita dificuldade de enfrentar o mundo acadêmico. Segundo passo após o novo nascimento, ele deve ter certeza da sua salvação e quem Jesus é de fato para ele. Se essas respostas não estiverem bem definidas na sua mente, no seu coração e na sua alma, que fé é essa que ele abraçou, ou ela abraçou, né? Terá muita dificuldade em enfrentar o mundo acadêmico. Agora, se nasceu de novo, tenha certeza da fé que ele abraçou, ou ela abraçou. Certeza da salvação.
certeza que Cristo é o Senhor da sua vida, então pode ter certeza que ele não terá nenhuma dificuldade na universidade. Agora, se entrar na universidade sem um novo nascimento, sem certeza daquilo que crê, terá dificuldade. Chegou uma pergunta para nós aqui. O cristão, mas também o cristão, mas também nós como cristão não temos a obrigação de nos tornarmos bons amigos até mesmo para os ateus? André, como é que você vê isso? Eu vejo que em qualquer âmbito aí fora, o cristão ele é um genuíno imitador de Cristo. Ele tem que ser um genuíno imitador de Cristo. E eu acredito que mesmo sem palavras, você pode estar pregando o evangelho. Então eu creio que a universidade é um campo missionário gigantesco. Porque lá você, com a sua forma de andar, com a sua forma de vestir, com a sua forma de falar, com a sua forma de se portar, de tratar as pessoas, você pode estar falando muito de Jesus, a respeito de Jesus, o que Jesus fez na sua vida, o que ele é. Então eu acredito que nós podemos ser sim bons amigos de ateus. E através disso mostrar o que Jesus fez em nós e através de nós. Então, na verdade, aí você entende que o evangelho que esta amizade precisa nutrir é um evangelho que pregue muitas vezes sem palavras. Sua postura como cristão vai pregar para ele. É isso que você entende, André? Perfeitamente. A nossa forma de lidar com essas pessoas, muitas vezes vai estar falando muito de Jesus. Então eu acho que esse é a universidade, para um cristão, para um jovem cristão, é um campo missionário gigantesco. É porque muitas das vezes a pessoa, ela quer ganhar a discussão. Então fica lá um ateu de um lado e o cristão do outro. E ele quer ganhar a disputa. E acaba não dando em nada, né? Porque cada um tem uma forma de se colocar. Então, é isso que eu queria entender, pastor Elias. Esta postura do cristão nesse momento, quando tem essas disputas, isso é benéfico? Como é que o senhor entende isso? Paulo fala para nós não entrarmos em questões loucas, né, pastor? Então, eu penso assim, acho que todo debate que vai tentar provar a fé, eu acredito que não é válido. Debate não. Quando se fala no ateu, a pergunta que foi feita por André, é bom relacionar-se sim, mas qual é o grau de fé desse aluno cristão para relacionar-se com ele, né? Qual é o conhecimento que tem? Porque se entrar em um debate pode ter problemas, né? É areia movediça. Não é saudável esse debate, né? Agora, você pode, o André falou uma coisa muito verdadeira, pode ganhá-lo sem palavras. Esse colega ateu possa querer mudar a forma de pensar, de agir desse jovem, e ele diz, olha, eu não posso responder a você sobre isso, porque é questão de fé, de crença. Se você não crê, é uma questão única minha, né? Sim. Então não há como entrar nessa demanda, não. Pode falar, irmão André. Na primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, versos 15 e 16, ele ensina para a gente como lidar com essa situação. Ele diz assim: porém, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder a cada homem que vos pedir a razão da esperança que há em vós, com mansidão e temor, tendo uma boa consciência, para que enquanto falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem envergonhados por falsamente acusarem o vosso bom comportamento em Cristo. Porque melhor é, se Deus assim o quiser, que sofrais por fazer o bem, do que por fazer o mal. André, só um minutinho. No começo da leitura, o irmão leu aí que deve estar preparado, né? Como é que foi? Pode por favor, dar uma... Porém, santificai-vos ao Senhor Deus em vossos corações e estáis sempre preparados para responder a cada homem. Ou seja, se você não está preparado, não entra nisso não, né? É bom estar preparado, para não ter problema depois, né? Uma pontuação que eu acho relevante aqui, a gente fala de ateu, mas às vezes a pessoa não é ateu. Às vezes a pessoa está frustrado com alguma coisa
que ele viveu no E próprio atribui a Deus isso, né, pastor? isso, no próprio cristianismo, no próprio evangelho, ele se fechou É. para qualquer ideia que se possa tornar de igreja. Então o que acontece? É bom a gente distinguir isso, porque a pessoa fala sou ateu, mas às vezes a pessoa não conhece nenhum autor ateu, nenhum grande ateu da história, a pessoa não conhece, então às vezes a pessoa está meio aqui frustrada, né? Com alguma coisa que viveu no evangelho, na igreja, e sem pontuar nomes, alguma denominação, algum líder que brincou com a fé dele, então ele acabou se fechando para isso, e toda a ideia de cristianismo para ele é aversão. Então, nós, enquanto cristãos, quando se ingressa na faculdade, o mais interessante é isso, pregar com a vida, né? Com a vida você consegue chegar, a pessoa vê o seu comportamento e acaba chamando a atenção. A pessoa acaba chamando a atenção o teu comportamento e a própria pessoa vai te arguir. Você é cristão, você é crente, aquela coisa toda, né? E acaba surgindo um campo missionário, como você próprio falou, né, André? Vamos continuar aqui. Eu quero pedir, nós estamos recebendo algumas perguntas aqui, eu quero pedir a você que continue mandando suas perguntas para nós aqui, nós vamos respondendo à medida que vai chegando aqui. Quero pedir a você que curta aqui essa transmissão. Ao término, nós vamos estar sorteando o livro que vai agregar ao seu conhecimento. Pastor Elias, como eu sei que a minha decisão em entrar na universidade agrada a Deus? Então, até aqui está na nossa apostila aqui, nossas respostas, né? Tudo que você for fazer, deve fazer para a glória de Deus, né? Quer comais, né? Qualquer atividade, nós vivemos para a glória de Deus, né, pastor? Tudo que nós formos fazer é para a glória de Deus. E é a vontade de Deus que um jovem ele cresça intelectualmente, né? Vemos aí Daniel, ao ingressar em Babilônia, ele era um jovem entendido em toda a ciência, né? O apóstolo Paulo, ele estudou aos pés de Gamaliel, né? Então, o jovem ele deve sim estudar. Aí diz assim, como eu sei que é da vontade de Deus? Porque a vontade de Deus é que eu cresça profissionalmente, intelectualmente, né? Então, aí, todo jovem que estuda, que tem vontade de entrar na universidade, entre mesmo, faça vestibular, entre na universidade, pode ter certeza que é a vontade de Deus o crescimento intelectual, sim. É interessante que até o próprio mercado de trabalho acaba impondo isso, né? E até mesmo, pastor, onde se identifica a vontade de Deus? Aí eu não vou estudar uma universidade porque não sei se Deus quer que eu estude. Tá bom, você não vai estudar. Só que numa disputa de uma vaga e de um trabalho, você vai ter dificuldade, porque o que estudou vai sair na frente, né? Eu creio na soberania de Deus, como muitas vezes já ensinei. Creio que Deus, quando quer abençoar alguém, abençoa. Mas, em vias de regra, você precisa ter um preparo, não é? Um preparo intelectual, um preparo psicológico, fazer a sua parte nesse aspecto, né? Então, assim, às vezes a pessoa fala assim, eu acho que Deus não quer que eu vá para lá. Poxa, então, às vezes a pessoa não... Falta um pouco de esforço, né? Como é que você enxerga isso, André? Eu vejo da seguinte forma. Eu creio que o primeiro... Para fazer essa pergunta, a pessoa tem que estar com uma certa dúvida. E quando ela tem essa dúvida, é porque ela imagina que ela entrando na faculdade, talvez ela seja confrontada a ponto da fé dela ser abalada. E como eu disse no começo, eu tive esse medo. Mas agora, como eu já trabalho, eu sou professor, como o senhor bem falou, eu vejo que quanto mais nós estudamos, mais a gente percebe a grandeza de Deus. Quando a gente olha, a minha área é história. Quando a gente olha a história, a gente vê a grandeza de Deus. Quando a gente vê a matemática, a complexidade, a gente vê a grandeza de Deus. Quando a gente vê a biologia, a gente vê a grandeza e a complexidade de Deus. A física é a mesma coisa. Então, eu acredito que quando nós entramos de cabeça nisso, e como o pastor Elias falou, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. E eu digo até mais. Quando nós dissemos como Paulo, porque dele, por ele e para ele. São todas as coisas. Então nós temos que fazer tudo isso para a glória de Deus. Eu conheço a história de um garoto que ele, na sua tenra idade, ele tinha muito desejo de ser dentista. Mas a gente imagina como ligar o dentista ao evangelho.
Ele tinha o desejo de ser dentista e trabalhar no campo missionário, porque o desejo dele era, enquanto ele está fazendo o trabalho dele, o tratamento dele, a pessoa está de boca aberta sem poder falar e ele falando na orelha da pessoa de Cristo. Mas ele não teve tempo para exercitar esse chamado, porque ele com 12 anos, ele morreu. Mas ele deixou para a gente um legado, uma história de que quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Então eu creio que Deus nos vocaciona. Ele nos vocaciona para fazer muitas coisas secularmente. Então que nós façamos tudo para a glória de Deus. Amém. Ô, pastor André, Pois não. só um minutinho, só completando aí. Quando nós vemos a história nossa da Assembleia de Deus, nossos missionários, Daniel Berg, o Narving, eram homens formados, né? Homens que vieram para o Brasil, tinham um nível universitários, uma formação acadêmica muito boa. Em meados de 1923, 25, por aí, nós já tínhamos publicações da Casa Publicadora da Assembleia de Deus, já editais, e bem escritos, isso está na internet. Então, percebe-se o nível que naquele tempo já tinha de quem desbravou a Assembleia de Deus, pastor André, né? Então, quando nós falamos para os nossos jovens hoje para estudar, porque os nossos patriarcas começaram assim, estudando, ensinando-nos, né? As traduções bíblicas, né? É interessante, eu não sei se todas são assim, mas existem algumas escolas que os próprios diretores acabam abrindo, permitem, vamos assim dizer, no horário do intervalo, que se faça algum tipo de culto, ajuntamento religioso. Eu não sei lá onde você dá aula, André, se você já percebeu, já viu isso. Você já percebeu isso em algum lugar onde você ministrou aula? Olha, em escola pública, geralmente se pode fazer isso, né? Tem geralmente alguns alunos que se agrupam, levam um violão e louvam a Jesus e fazem o culto deles, e é muito bom, é muito edificante, né? A gente sempre participa. Agora, no ensino privado, eu nunca vi. Eu nunca tive essa experiência. Até mesmo porque eu percebo que no ensino privado, mais elitizado, o número de cristãos evangélicos é muito menor. Eu percebo isso, então eu nunca tive essa experiência de vê-los reunidos dessa forma. Mas em escola pública já algumas vezes e é lindo de ver. Eles se reúnem na hora do intervalo, pegam um violão e louvam a Jesus e a gente sente que é diferente. É interessante dizer isso porque quando a gente começa a observar este envolvimento, acaba norteando até a própria escola inteira, né? Então, mas é o que eu estou dizendo, isso é muito bom, mas o que não consegue se enxergar muitas vezes na universidade, né? Eu não sei, talvez por conta da miscigenação, a classe das pessoas que estão lá talvez sejam diferenciadas, que talvez não consiga fazer dessa forma, né? Na universidade eu já presenciei algumas vezes, só que eles são ridicularizados. São ridicularizados pelos colegas. As vezes que eu presenciei e que eu estive junto, geralmente a hostilidade é muito grande. Diferente do ensino básico, que a adesão é muito maior. Entendi. Então, assim, é um momento que os nossos jovens estão vivendo. Eu não lembro, eu vi um trabalho, até da própria Cojade, eu acho que foi da Cojade, um trabalho jovem, ele ministrou na sala, no ambiente da escola, e eu vi que houve até algumas conversões. Então é importante os jovens estarem preparados para esses momentos, né? São cenários diferentes que acabam se deparando. Vamos seguir aqui. O pastor Elias, uma das perguntas que coube a nós aqui, para a gente conversar sobre, por exemplo, a pessoa ela chega na universidade e ela sente que a fé dela foi abalada por conta do conhecimento, após ela entrar na universidade. Ela sente que esfriou. Como é que o senhor enxerga isso? Esse é fato? O ambiente pode ter permitido isso a ela? Como é que o senhor vê? Eu vejo assim, pastor André. Ao ingressar na universidade, como eu disse anteriormente, por ter escassez de congregar, e se você não congrega, a tendência da fé é diminuir mesmo, por falta de congregar, né? Então, por não congregar, pode acontecer que a fé venha diminuir. Aí a pergunta é, o que esse jovem deve fazer se sentir a sua fé diminuir, né? Sentir que está tendo um esfriamento espiritual.
A melhor coisa quando alguém sente que há um esfriamento espiritual, a primeira coisa é buscar a Deus, né? Buscar a Deus e procurar ter uma vida prática de oração. Isso faz com que a sua vida espiritual ela comece a voltar a melhorar, né? O irmão André falou da dificuldade que o jovem da universidade tem até para se reunir para cantar um louvor, né, André? Até por isso. Mas mesmo assim, esse jovem que está com a sua fé diminuída, esfriando, ele deve se juntar com outros jovens crentes lá na universidade, mesmo que não pare, irmão André, para fazer um culto, mas pelo menos no intervalo eles possam estar juntos, até para ler um versículo junto, falar sobre a sua crença junto, não é? Para que não venham simplesmente se reunir ali para falar do meio acadêmico, né? Pastor Elias, deixa eu só interromper o senhor um segundo. Só acho que é uma falha da liderança da igreja de criar um mecanismo de fortalecimento desse jovem. Por exemplo, o jovem está na faculdade, está acontecendo o culto de doutrina, o culto público. Às vezes o jovem, como o senhor disse, às vezes ele tem que não estar, às vezes, no culto de final de semana por conta de um trabalho. Será que a gente está falhando no aspecto de estar mandando, quem sabe, uma mensagem para aquele jovem, dar uma ligação para ele, como é que você está, está bem? O senhor acredita que há essa falha também? Olha, pastor André, o meio acadêmico, assim, até um certo tempo não era muito acessível a todo mundo, né? Então, é provável que houve não digamos falha da igreja, não vamos, digamos, vamos por esse caminho de falha, mas vamos dizer assim que não havia muita necessidade de que houvesse um olhar mais apurado para os jovens que estão estudando, porque eu me lembro que quando fui fazer faculdade há 20 anos atrás, eram poucos jovens que estudavam, né? A grande maioria não tinha condições de pagar uma faculdade, né? Quanto menos entrar numa universidade federal, que exigia muito mais deles. Agora, hoje nós percebemos o quê? Que um grande número de jovens estudando, porque hoje tem Enem, tem tanto recurso que o jovem pode se ingressar hoje. Então, não fazia isso antes, talvez por pouca gente estudando. Mas eu vejo que já, pastor André, nesse momento, agora, né, há uma necessidade em si de uma preparação desses jovens para o ingresso na universidade. O irmão André aqui, que é bem envolvido nessa área da educação, seria importante assim nós fazermos um núcleo, né, de treinamento, por que não, né? Para que esse jovem, quando ele fosse ingressar lá, ele não tivesse dificuldade e, durante o ano, ter essa demanda de poder ampará-lo nas suas dificuldades, nos seus questionamentos lá, né? Então, o que eu vejo? Eu vejo que ainda dá para fazer. Não temos, mas podemos fazer. Podemos resgatar isso, que é uma grande quantidade de jovens que fazem faculdade, que sofrem lá, né? E muitas vezes sofrem sozinhos, né? E é importante que haja assim, um trabalho por parte de nós, de agregar esses jovens para que dê suporte a eles, né? Entendi. Pode falar, André. Eu faço coro com o pastor Elias. Eu acredito que nós trabalhando um núcleo que dê ferramentas a esses jovens, a convivência dele na universidade vai ser muito mais fácil. Porque a relativização do que é Deus, do entender o cristianismo, na universidade acontece com muita rapidez e muita fluidez. Porque você tem que estudar aquela disciplina. Eu lembro que na universidade, em um determinado semestre, eu tive que estudar o filósofo Spinoza. O Spinoza, ele fala que ele relativiza Deus, ele fala que Deus está nas coisas. Então Deus está numa pedra, assim como está no animal, assim como está numa árvore. Deus é tudo e tudo é Deus. E aí quando a gente observa dessa forma, se a minha fé não está fundamentada, eu vou entrar naquele barulho. Mas eu preciso trabalhar, assim como o senhor pontuou, toda essa ferramentação para que o jovem esteja preparado para trabalhar na apologética e na defesa da sua fé. Eu estava. A faculdade metodista criou um mecanismo de evangelismo, comunhão universitária. Então, o que eles fazem? Pelo menos duas vezes por ano, eles fazem um movimento no meio do campus, não é? É um movimento de lazer, eles aproveitam
e fazem uma parte do evangelismo. Seria algo que poderia ser imitado por nós, as demais faculdades, principalmente aquelas que têm um viés cristão? Seria bacana imitar isso? O que você acha? Perfeitamente, eu acho que é um trabalho muito bom, que é um ponto de encontro ali onde os jovens se veem cristãos, se identificam, estão juntos. Isso é muito bom, criar essa coesão nesse trabalho. Nas universidades confessionais, eu acredito que isso é muito mais fácil de se acontecer. Agora, quando a gente leva para um campo, por exemplo, das universidades públicas, que a ideia do ateísmo é muito mais forte, eu acho que já é um pouco mais complicado de lidar, mas não é impossível de fazer, né? Eu acredito que tem que ser feito. Aí o que acontece? Aí nós temos as faculdades que normalmente é aquela que você sai do trabalho, né? Vai para o campus, estuda, chega 11 horas, meia-noite em casa. E aquela que o camarada mora lá no campus, ele mora lá, é integral. Como é que um cristão vai desenvolver a sua fé ali? E o ambiente é fechado, como você falou, é um ambiente carregado de diversas coisas. Como é que ele vai nutrir a fé dele ali? Você acha que é possível, André? É possível, é possível. Assim, eu acho muito difícil um jovem, como a gente falou lá no começo, isolado. Ele se isolar é muito difícil, mas não é possível dele nutrir a fé dele. Eu acredito que ele tem que, mesmo estando numa república, ele tem que manter um relacionamento com outros jovens cristãos. Desde cedo eu sempre ouvi falar, sempre minha mãe falava, ande com quem sabe mais do que você. Ande com quem agregue. Então eu acredito que esse jovem, estando junto de mais 2 ou 3, Deus está no meio dele se for para a glória de Deus. Eu acredito que dá para manter uma fé saudável, ainda que precariamente as condições são precárias, mas acredito que é possível sim. Eu vi que em algum momento nós falamos aqui sobre nós defendemos a nossa fé. Em que aspecto isso, pastor Elias? Pastor André, voltando um pouquinho, antes de responder essa pergunta do senhor, é aquela situação assim, se na igreja, se na sua fé, você não tiver ancorado em alguma coisa que lhe faça continuar crendo, você vai ter muita dificuldade. Onde eu quero chegar com isso? Eu me lembro que quando eu fazia a faculdade, eu dava aula de teologia, André. Eu abri mão de tudo da igreja, eu pastoreava uma congregação. Eu entreguei a congregação para poder estudar a faculdade. Mas não abri mão das minhas aulas de teologia no sábado, pela manhã. Então, quando falava assim, sábado de manhã, fazer trabalho na casa, eu falava, não posso. Por quê? Porque eu tenho um trabalho na igreja, eu tenho uma aula de teologia, não posso. E essas aulas de teologia me obrigavam a ler a Bíblia, me obrigava a orar. Então, eu estava lá, mas eu tinha uma âncora aqui fincada na igreja, que me obrigava a orar. Porque se eu não tivesse isso, eu ia ficar solto, né? E ficando solto, aí eu ia ficar livre, né? Não tenho responsabilidade mesmo. Então, eu acredito assim, que a melhor coisa para que a fé não venha a ser frustrada, esse jovem ter alguma coisa que ligue ele à igreja também. Se ele manter isso, de alguma forma, não sei como, né? Porque ele está ocupado lá, mas, por exemplo, o André, além de tudo, ele é músico. Por exemplo, eu não abro mão de ser músico na igreja, né? Eu tenho que estar lá tocando, pelo menos, né, essa garantia de estar lá, pelo menos, de uma semana em semana, de 15 em 15 dias, mas tenho que estar lá. Então, acredito que isso vai manter o jovem ligado também, pastor. Eu ainda volto naquela ideia que eu acho importante que os líderes das igrejas, com devido respeito, deveria criar um mecanismo, principalmente desses jovens que fazem faculdade. Quando eu fiz a faculdade, eu estudei de madrugada, porque a faculdade abriu o curso que eu queria fazer, tinha na madrugada, e era 50% mais barato. Então, o que acontece? Eu entrava na faculdade às 4h30 da manhã. Então, eu entrava às 4h30 da manhã e saía por volta de 9 alguma coisa, e de lá eu ia trabalhar. E à noite eu pastoreava. Então foi um tempo que eu vou chamar de bom, né? Um tempo bom. Mas o que acontece? Como o senhor falou, nós tínhamos uma certa raiz para isso. E o jovem que muitas vezes não tem
essa raiz, este vínculo. Por isso que eu estou frisando com relação a isso, que nós, líderes, nós temos que criar um mecanismo para nutrir esse jovem. Lógico, eu acredito também que ele tem que ter a sua fé em Cristo, tem que ter as suas convicções, mas existem momentos da vida que você acaba colocando tudo o que você crê em xeque, né? Principalmente no ambiente de faculdade, que eu não sei a realidade de todo mundo, que tem às vezes que você tem que sacrificar o lanche para pagar a mensalidade. Com certeza. Às vezes você tem que sacrificar uma condução para você usa só uma, você vai de pé, sacrifica uma condução para ajudar na mensalidade. Então, dependendo de como você está com a sua cabeça e você vê alguém que talvez não professe a mesma fé que você pode colocar em xeque isso lá. Poxa, eu sou cristão, sirvo a Deus, e o camarada não serve a Deus. Então, acaba em algum momento tendo esse choque. Então, por isso que eu digo que às vezes seria bacana que criasse um mecanismo para nutrir, ajudar aquele irmão, né? Pensei até agora algo também, pastor André, aqui. Por exemplo, nós temos nossa escola bíblica dominical, André. Por que, por exemplo, né, a escola bíblica dominical não ter uma raiz aí voltada para isso, né? Tem o nosso ensinamento, escola bíblica dominical, mas ter uma outra linha, um outro ramo aí voltado para isso, né? Existe o pré-vestibular para o estudante entrar na escola, na universidade. Por que não no viés cristão? Um viés cristão, né? Então, assim, mas aí também entra naquilo, né, pastor André? A nossa escola dominical ela tem que estar bem estruturada, né? E outros sim também, né? Jesus nunca forçou ninguém a fazer nada. Se quiser, de se ouvir, de se atentardes, se andares na luz, se andares como ele andou, se alguém está em Cristo. Ninguém forçou ninguém a fazer. Então a pessoa que sente que vai entrar num ambiente, vamos chamar de hostil, ele quer uma ajuda, então ele vai buscar uma ajuda também na igreja, um preparo para tudo isso, né? Então eu acho que todas essas ferramentas são benéficas para nós que estamos aí transitando nesse ambiente. Você que está participando com a gente, manda sua pergunta, nós vamos estar respondendo aqui. É interessante que você também curta essa transmissão para que ao término você possa estar participando do sorteio de um livro. Meu André, como o cristianismo contribuiu para o surgimento das universidades? As universidades, na verdade, quando a gente olha para o âmbito da educação em si, no geral, os protestantes sempre estiveram anos-luz à frente dos romanos, né? Entenda a Igreja Católica, quando eu digo romanos. Agora, quando a gente olha para o início das universidades, ali com o advento da burguesia, a gente pode pontuar algumas universidades confessionais, que iniciaram-se confessionais, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, né? A gente tem Harvard, por exemplo. Harvard, ela começou com os protestantes nos Estados Unidos. E é interessante que Harvard, ela tinha um sistema de internato. O estudante, ele entrava pela manhã, às 6 da manhã, ele tinha um culto para participar. Depois ele tinha o tempo de estudos. Depois ele tinha uma tutoria. Essa tutoria ele tinha que apresentar versículos bíblicos para o tutor dele. Depois mais um tempo de estudos e depois, por fim, mais um culto. Então, Harvard começou com esse sistema, Yale e algumas outras universidades. Mas essa questão do protestantismo em si contribuiu muito para a educação, até mesmo porque a ideia de Lutero era que todos os alemães soubessem o texto sagrado, tivessem acesso à Bíblia. Então, no contexto educação, o protestantismo esteve sempre à frente, sempre trabalhando para que a maior quantidade de pessoas fossem mais capacitadas e aptas a trabalhar com o texto bíblico. Entendi. Pastor Elias, em cima disso que o André estava pontuando, o senhor acha que é importante nós criarmos na igreja vamos chamar de um investimento para que nós pudéssemos aí treinar, vamos assim dizer, os nossos jovens com conhecimento sociológico, filosófico, teológico, para quando eles chegassem na faculdade eles terem essa base, nós criássemos, vamos chamar de um intensivão para eles. Você acha que seria importante nós criarmos isso? Eu vou um pouquinho mais além, pastor André. Não só tivéssemos pessoas capacitadas para orientá-los nesse sentido, mas que isso tivesse também um viés bíblico, né?
atrelasse isso à palavra de Deus. Eu acredito que essa junção das duas coisas aí ia fazer um jovem um fortalecimento para entrar na faculdade, sim. Então, nós podemos dizer que a parte teológica também na igreja é importante Sim, para sim, eles. sim. Por mesclar as duas coisas, né? Uhum. Eles irem preparados para as duas coisas, né? Entendeu? Porque, na verdade, a primeira parte já vão ter lá, né? O ensinamento disso, né? Do mundo acadêmico, né? Seria mais mesmo a parte teológica e também, por que não? Podemos agregar também. Eu acredito que nós até falamos no último café, que foi inclusive aqui, que existiam pessoas que acabavam discriminando discriminando a própria teologia, que dizia que acabava desviando as pessoas, né? A letra mata. E a gente não vai entrar aqui no mérito do texto propriamente dito, mas o que acontece? Por conta disso, há algumas pessoas que se tornam ignorantes. E só uma ressalva, que a palavra ignorante aqui não é questão de estar desmerecendo ninguém, é uma pessoa que ignora certo assunto. Então a pessoa acaba se tornando ignorante de Bíblia e não conhece nada. Então ele conhece uma série de coisas, né, pastor Elias? E a parte que a profissão de fé dele acaba não sabendo e acaba sendo refém, né? Com certeza. Vamos seguir aqui, meus irmãos. Eu quero pedir, nós estamos recebendo aqui várias perguntas, eu vou ler uma que nós recebemos aqui agora. Se o jovem com 18 a 20 anos não consegue defender sua fé ao chegar na faculdade, de quem é o erro? Dele, porque no período que estava na igreja não procurou conhecer a Bíblia da forma que deveria, ou está correlacionado ao ensino raso de muitos pastores? Pastor Elias. Aí é uma junção de vários fatores, né? A junção de vários fatores aí, pastor. Eu acredito que houve uma deficiência na formação espiritual, né? Bíblica desse jovem por parte dele. Pode também ter uma falha na forma da orientação. Aí passa-se, falo novamente, pelo viés do ensinamento da igreja, escola bíblica dominical. Porque um jovem nessa idade, pastor, que ele vem, irmão André, a uma escola bíblica dominical, ele não quer simplesmente que venha ler revistinha para ele, né? Ele quer uma coisa mais profunda, né? Para que ele venha crescer no conhecimento da palavra de Deus. E então a junção de todos esses fatores aí reflete num jovem que vai para a universidade sem uma base firme, sem uma maturidade espiritual, e vai ter muita dificuldade lá, né? Aí junta-se o mundo acadêmico, os ensinamentos, né, que são ministrados na universidade, a fé é pequena, né? Então ela vai ter muita dificuldade mesmo. Mas assim, então o senhor concorda comigo que existe também, com devido respeito e carinho, que existem pastores também que não se prepararam para ensinar e acabam ocasionando na vida desse jovem, porque ele também não tem a fonte para beber disso? Pastor, até um certo tempo, eu acabei de falar, eu volto a dizer, até um certo tempo, a quantidade de jovens que cursavam a nível universitário era muito pouco. O acesso à universidade era pouca. Hoje, numa igreja aí que médio porte, a grande maioria desses jovens estão estudando. Então, se a liderança não seguir o desenvolvimento intelectual que possa alcançar esses jovens que estão ouvindo essa liderança, ele vai ter muita dificuldade para chegar ao ouvido do jovem e falar uma palavra que ele venha ser satisfatória. Hoje o pastor está ministrando aqui, o jovem está lá com o Google pesquisando a palavra que a gente falou aqui no púlpito. Dentro de 1, 2 minutos ele tem a resposta. Qualquer palavra, qualquer coisa que eu digo aqui no púlpito, né? O jovem, ele num teclar só, ele consegue. Ele vai dizer para o outro aqui, ó, meu pastor falou coisa que não é verdadeira. Uhum. Então há uma necessidade sim de um preparo da liderança, daqueles que ministram. Eu sempre digo assim nas aulas que eu ministro teologia para meus alunos.
Eu não digo um obreiro que não teve acesso à educação, né, pastor? Há obreiros que moram em lugares um pouco distantes, aqui não há discriminação quanto a isso. Estou dizendo que é questão de acesso à educação, né? Então, assim, um obreiro que chega ao presbitério com dificuldade de acesso à educação não tem nenhum problema de palavras faladas ao contrário, ler um texto da Bíblia e falar as palavras erradas, né? É entendido isso, né? Agora, uma pessoa que mora em São Paulo, que tem acesso a tudo, né? Acesso à escola, tem hoje acesso a todos os níveis de educação. Então, eu não posso fazer uma leitura bíblica sem respeitar ponto, né? Eu não posso fazer uma leitura bíblica sem falar direito às palavras, porque esse jovem universitário ele vai estar sentado lá e vai dizer para mim assim, o meu pastor não consegue nem pronunciar uma palavra. Uhum. Então, por exemplo, se esse jovem ele estiver tendo dificuldade lá na universidade, lá, e eu vou falar, eu quero conversar com você da sua dificuldade na sua universidade, ele vai olhar para mim e falar assim, pastor, não tem como, né? Então, na verdade, a liderança tem que estar preparada para esses desafios, pastor. Entendi. Já estamos caminhando para nós terminarmos, mas antes, André, como manter-se firme na fé na universidade? Convidando Jesus para sentar na sua carteira do lado. Simples assim. Essa foi uma resposta direta. Quando a gente entra na universidade, a gente entra numa guerra. Quando a gente entra num novo emprego, a gente entra numa guerra. E não tem subterfúgio melhor do que se aprofundar no relacionamento com Cristo, por meio da palavra, por meio da oração. E eu acredito piamente que o jovem que vai galgar a universidade, se ele orar com fé e convidar Jesus para estar do lado dele em todo o tempo na universidade, eu acredito que ele vai passar por essa guerra e ele vai sair vencedor. Eu acredito que até nos momentos em que ele tiver dificuldade em aprender, Jesus Cristo vai ajudá-lo a aprender. Foi assim comigo. Isso é importante dizer, porque eu já vi pessoas dizer, e talvez alguém que está me ouvindo aqui vai dizer isso. Jesus não se envolve em algumas áreas da sua vida. Depende para qual área você convida ele, né? É por isso que nós falamos no último café, Mateus 6,6, que convida você a entrar num quarto do relacionamento com ele. Quando a porta do quarto se abrir, você vai ter alguém que vai te acompanhar para a vida inteira. Pastor Elias, o senhor quer pontuar alguma coisa sobre isso também? Não, olha, o irmão André resumiu tudo. Ali, na verdade, se eu falar mais, eu vou errar. Na verdade, é isso mesmo, André. E é isso mesmo, pastor André. O jovem que chama Jesus para estar com ele não vai ter nenhuma dificuldade, né? Porque Jesus vai ampará-lo, vai ajudá-lo e ele não vai ter problema, não. Amém. Meus irmãos, eu quero agradecer pela oportunidade que nós tivemos de estar aqui, agradecendo a Deus, primeiramente, porque nos concedeu esta oportunidade. Quero agradecer ao pastor Antoniel, que é o nosso líder geral da nossa COJAD, que nos confiou de estarmos aqui. Mas antes de nós terminarmos, irmão André, considerações finais. Eu creio piamente que esse trabalho de hoje vai alcançar vidas e creio que aonde a gente não conseguiu chegar, que o Espírito Santo de Deus traduza aos corações. E volto a dizer que nós estamos preparando uma juventude para encabeçar a cultura, a política e a educação desse país. Quanto mais cristão tiver nesses postos, melhor vai ser. Então, eu acredito que se você entrar na faculdade, busque a Deus e Ele vai te dar subterfúgio para você conseguir passar esse tempo com Ele, seguindo com fé em Cristo. E eu agradeço muito essa oportunidade. Pastor Elias, considerações finais. Eu deixo aqui uma palavra para os nossos jovens, dizendo a vocês o seguinte, que é uma honra para você ser um jovem e uma jovem cristã. Não se envergonhe da fé que você abraçou. Onde você estiver, no campo universitário, no mundo acadêmico, professe a sua fé. Não tenha medo de dizer que você é cristão, viu? Não tenha medo de dizer que você serve a Deus. E seja um jovem, uma jovem valente, e Deus vai te abençoar, te dar vitória enquanto você estiver lá no campus. Deus abençoe a todos, viu? Forte abraço.
Quero agradecer também a minha oportunidade, uma palavra de aconselhamento de quem também já transitou no mundo acadêmico e já ministrou aulas. Honre Jesus em tudo, que Ele vai honrar você. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Maravilha, meus irmãos, a paz do Senhor. Olha eu aqui, que alegria poder estar aqui com essas sumidades de pessoas, pastor André, pastor Elias. Pensa que nós estamos suave aqui, queridos, aqui nessa noite aqui. Que alegria, o André, coordenador da nossa COJAD aqui. Sejam sempre muito bem-vindos, queridos. Que alegria, COJAD, em ter vocês aqui neste programa tão tremendo. André, você fez faculdade? Pastor André fez faculdade? Fiz. Pastor Elias também fez faculdade? Então, queridos, a grande lição aqui, pastor André fez faculdade, universidade e venceu. Pastor Elias fez faculdade, universidade, venceu. André fez universidade, faculdade e venceu. E você também pode vencer todas essas indagações, tudo isso que tem se levantado, você também pode. E eu vim aqui para 2 recadinhos. Nós vamos fazer o nosso sorteio, mas o nosso querido coordenador geral, a COJAD, tem novidade para você. E eu gostaria que você marcasse na sua agenda dia 28 de agosto. 28 de agosto, tem novidade aí. Nós teremos o nosso Vocalizando. Dia 28 de agosto, às 3 horas da tarde, você não pode perder. Fique ligadinho nos canais da COJAD, no Instagram, Facebook, e logo mais você saberá quem vai estar conosco. Olha, gente boa demais. Você que gosta de música, que quer entender um pouco mais de música. Eu toquei alguns anos na orquestra. O que é a música? É a arte de manifestar os diversos afetos da nossa alma mediante o som. Mas nós vamos falar sobre técnica vocal, enfim, dentre outras coisas. E você é o nosso convidado, dia 28 de junho, nosso Vocalizando. Fique ligadinho que logo mais nós iremos revelar quem é. E para encerrar a minha fala aqui, eu quero presentear esse livro. E ele é profeta, ele é profeta. Ele é profeta. Esse livro aqui, Quem é Este Homem? E ele passou aqui do meu lado e disse, esse livro é meu e eu vou ganhá-lo. E não é marmelada, querido, não é marmelada. Eu quero chamar, vem cá, Mateus, e ele aqui desse setor, é da igreja daqui. É um dos líderes da COJAD, ele lá gritou, eu quero. E o Mateus é o ganhador desse livro. Vem cá. Pensa no nego bonito, chegou, está medonho. Dá um tchau, diga mais pro povo esse moço bonito aqui, ó. E ele casou faz 4 meses, gente. Deus faz milagres aqui. Glória a Deus, que Deus abençoe. Eu vou voltar pro pastor André fazer as orações finais. Continue com a gente. Curta, comente, compartilhe, esteja participando de todos os trabalhos da COJAD, porque nós estamos numa grande obra e nós não poderemos parar. Pastor André, por favor, ore a Deus. Antes de orar, eu quero agradecer também o Mateus, o Igor, que sempre nos ajuda na coordenação, recebendo aqui os irmãos, na parte do som. Então, Deus abençoe Mateus, Igor, que estiveram com a gente aqui. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pela oportunidade que Tu nos deu, Pai, de falarmos do Teu Evangelho. Ó Deus, de aqui falarmos aos nossos jovens, trazendo a eles conhecimento, fé, certeza que Tu ainda pode abrir portas que não existem, Senhor. Ó Deus, primando, Senhor, a Tua palavra nesta noite. Deus, eu quero rogar em favor dos Teus filhos que aqui me escutam. Tu és poderoso para gerar paz espirituais, para preparar a eles, Pai, condições de entrarem na faculdade, mantenedores. Nós cremos, confiamos e esperamos em Ti. Esta é a nossa esperança e a nossa fé em Ti, Senhor. E nós já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.